Então vamos lá, né? Capítulo 12, Missão de Amor. Pergunta hoje tá longe, hein? Tá longe. Haja assunto aí. Ele dá tipo uma... vai contando uma história, né? Poder chegar lá na questão número 1. Sim. Eles saíram, né? Aqui ele continua, né? Do capítulo anterior, que eles estavam lá naquela casa lá daquele médiums, né? Aquele médium lá que era um médium mercenário, né? Que ele ganhava dinheirinho para poder fazer papel de bobo, né? Que o espírito lá foi lá e deu instrução tudo errado, né? Tudo diferente, tudo uma fake news do plano espiritual, né? E aí ele não percebe, mas aí eles voltam, né, para casa. Aí Saldanha, né, no comecinho logo ele fala, né, à noitinha Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Aí eles resolvem acompanhar, né, o Saldanha, né? Quem sabe se poderemos ser úteis, né? Ponto fraco do Saldanha, acharam. E aí eles chegam lá numa instituição, né, que Sim. o filho do Saldanha, que era encarnado, estava internado, né? Com 2 companheirinhas. Aí ele fala assim, o genitor, que até ali se nos afigurara impermeável, endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Então ele estava meio que desorientado da razão, né? Sim. Aí eles veem, né, 2 espíritos agarrados a ele, que era a mãe dele, Minha mulher. ex-mulher do Saldanha, né? E a esposa do filho, a nora, né, do Saldanha, estava ali, esses 2 espíritos estavam ali junto na cela, vamos dizer assim, que o rapaz, que era chamado de Jorge, né, estava, né? Já tá a mãe aí no meio. A Irene, que era a nora, né, a mulher do filho do Saldanha, né, era uma suicida, trazia à destra jungida a garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento. Então ela se matou ingerindo veneno. E aí ela ficava ali com a mão no pescoço, como se sentisse, né, o veneno ali na garganta, né? E a mãe enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula até os lobos frontais. Concentrado nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte
de que dispunham para comunicação com a forma da existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Então, aqui o que dá a entender assim, as duas estavam agarradas a ele, e ele sentia, né, todo o desequilíbrio que as duas apresentavam, e ele, né, acabava refletindo nele o desequilíbrio das duas também, né, por isso que ele apresentava sinais, né, de demência, né, de não estar muito bem mentalmente. Era muito espiritual, né, o problema dele, né? Era grande parte, era Grande parte. de origem das duas, né, as duas estavam em desequilíbrio, né. Ô, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu essa semana. A gente está falando aí da mulher que suicidou e colocou a destra na garganta, etc. Quando uma pessoa desencarna e ela era tetraplégica, por exemplo, aqui na Terra, como é que ela sobe lá? Ela sobe perfeito? O perispírito vai íntegro? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Fiquei pensando nisso essa semana. As pessoas têm deficiência física, né? Eu acredito que sobe só o espírito, porque a parte motor e nosso corpo físico aqui, eu acredito que é só um instrumento temporário nosso aqui, para a gente cumprir com aquilo que tem que cumprir. Agora, o espírito em si, eu acho que vai de boa, sim. Mas tem que lembrar do perispírito, né? Que é uma parte matéria. Então, como é que... eu penso que, assim, pelo que eu já vi, depende muito de cada caso, né? Ele pode ser paraplégico ou tetraplégico por uma função necessária que ele precisava passar aqui na Terra. Então, quando ele desencarna e se sente normal, como, né, pode andar, pode fazer tudo o que tiver que fazer, porque depende da condição moral desse espírito. Sim. Se ele tiver uma condição moral na qual a prova pelo qual ele passou, ele desempenhou bem, ele, vamos dizer assim, cumpriu com o que ele tinha que cumprir, ele desencarna e se sente normal. Agora, se é uma questão do passado que ele não resolveu, ele pode desencarnar e continuar sentindo que não consegue se mexer. Porque a gente sabe que isso é mental. O perispírito, apesar de ser matéria, ele já se livrou do corpo físico. Vamos dizer assim, o problema que ele tinha era no corpo físico. Se isso não é mental, ou seja, se era algo que ele tinha que passar para aprender alguma coisa, isso ele não sente mentalmente a paralisia, ele volta para o plano espiritual normal, andando, se mexendo. Agora, se era um caso em que ele mentalmente, ele ainda continua se sentindo tetraplégico, ele vai, mesmo depois de desencarnado, continuar mentalmente achando que ele não pode se mexer. E aí ele vai ter que ficar num hospital, é isso? Lá em cima, no hospital? Aí, teoricamente, ele ficaria num hospital até, de repente, dependendo da condição moral dele, ele conseguir entender que ali ele já está liberto do corpo físico e aí ele pode se mexer. Sim, acho que é a mesma coisa, o cara que desencarna com uma doença aí bastante grave, etc. Ou mesmo num acidente, avalia um acidente, o cara é destroçado fisicamente. O corpo do cara vira pó, sei lá, destroça o cara, avalia. Né? Como é que o cara vai? Bom, ali... Nesses casos é até um susto, né? De repente, o pessoal relata isso, né? Cara, pô, o que será que aconteceu? Pô, onde é que eu tô ali? Nossa, sou eu ali. Já pensou? Oncotô, proncovô, né? Eu falei, se for lá em cima não tem muleta, não tem cadeira de roda. Então, se o cara subir e não puder se locomover, ele vai ficar em algum canto lá até que ele assuma a condição de não precisa mais do corpo humano, né? Sim. Mas, como o Cláudio falou, não me ocorreu isso. Dois casos, duas situações diferentes, né? O resgate aqui, né? Depende da condição moral daquele espírito. O caso da moça aqui, ela sentia ali a ação do veneno sufocando ela,
Porque a condição moral, a gente viu aqui pela leitura do capítulo, a condição moral dela era muito baixa. Muito baixa. Uhum. Então ela tipo, continuou emulando a sensação do corpo físico, mesmo em espírito, ou seja, mesmo desencarnada. Se a condição moral do espírito é uma condição já que desapegou-se da matéria, é um espírito que passa por provas materiais sem se importar, ele chega lá novinho em folha. Uhum. Então aí depende muito de cada caso, né? Cada condição de espírito. Né? Essa questão que você levantou do acidente, Leonel, uma vez eu comentei a história de um cara que morreu numa siderúrgica, né? Ele passando embaixo daqueles vasos com chumbo derretido, Isso, ferro eu lembro que você comentou. O cara sumiu. Caiu aquele em cima dele, então... Integrou, já pensou mais de 1000 graus, aquele negócio. Ferro derretido. Aí o Cláudio comentou que poderia até haver danos ao perispírito, né? Poderia causar algum dano, né? E depois então, o perispírito, ele é matéria, mas o aço derretido ali não faria nenhum dano ao perispírito. Entendi. O que pode ter acontecido, ele continuou sentindo, andando, e nem percebeu que desencarnou. Dependendo da condição moral do espírito, isso pode ter acontecido. Como ele pode ter simplesmente desmaiado, alguém recolheu ele ali, e ele despertou num hospital, em algum lugar. O cara sumiu. Onde é que eu vim parar? Eu acredito que deva ser um susto para muita gente, né? Eu acredito que sim, porque em função não do desconhecimento, mas da própria crença individual de cada um. A pessoa se deparar, de repente, a sua vida está rodando ali, pum! Uma fração de segundo você desencarna. Por essa ou aquela razão, ou acidente, ou até mesmo, sei lá, um aneurisma, uma lesão cerebral que faça com que se desencarne ali naquele instante, deve ser um susto bastante grande, acho que para um grande número de pessoas. Aquele acidente da TAM teve um corpo que nunca foi encontrado também. Ele foi calcificado. Foi 199 mortos, só acharam 198. Um deles ficou nas cinzas lá. Caramba! A temperatura deve ter sido. Como os prédios lá lá nos Estados Unidos, lá, né? Que os aviões bateram lá. E tem muitos corpos que nunca foi encontrado, virou pó. Exatamente. Então, casos assim, a matéria não afeta o perispírito. Então, eles provavelmente têm um perispírito que é um reflexo da condição moral deles. Se é um espírito que tem uma condição moral razoável, o perispírito está íntegro. Agora, se ele é de uma condição moral muito baixa, perversa, o perispírito vai refletir isso. Pode aparecer condições assim disformes, né? Porque é um reflexo da mente, que vai na mente daquele perispírito. Aí, se a pessoa se suicida enforcado, por exemplo, ele vai ficar sentindo a corda no pescoço, o sufoco, né? Vai se sentir sufocado, porque aquilo está na mente dele. Porque ele não tem mais corpo físico, não tem sensações do corpo físico. Aquilo lá é mental. Então, quando ele consegue, como é o caso que o Gúbio fez com a moça aqui, consegue tratar aquele espírito que ele mentalmente ele começa a despertar, as sensações somem. Né? E muitas vezes você reencarna e acaba sentindo os efeitos daquilo que aconteceu no seu corpo, né? Por exemplo, o cara dá um tiro, né? Aí ele vai sentir dor, muita dor naquela região quando vem encarnado, né? Já falou sobre isso. É porque o perispírito ali naquele ponto, ele está com algum problema, mas o perispírito ele é um reflexo da mente. Então, na prática, a mente dele chega de volta no plano material com o reflexo do ato que aconteceu. Né? E isso reflete no corpo físico. Né? Então, a princípio é isso aí. Beleza.
Então aí ele vai falando, né? Aí o Saldanha fala, né? Se referindo às duas, né? Estão loucas. Aí ele fala assim, raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Olha o comentário que ele fala. Mentalidade do rapaz. Aí ele fala assim, em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Sublei essa fala, eu achei isso aí ridículo. Vencidas pela ternura inoperante. Isso aqui é de um catolicismo terrível, isso aqui. Nossa Senhora. Aí o orientador, o Google, fala, né, que elas estavam numa profunda hipnose. Uhum. Que aí nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar outra margem. Aí ele fala, né, que elas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele. Então é como se as duas tivessem se imantado a ele, né? Uhum. Então aí era tipo assim uma simbiose. Tudo que passava na mente delas acabava refletindo na mente dele também. Aí ele tá até dá um exemplo, né? Combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece ao Bombix mori, que é o bicho da seda, imobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. Então, é como se elas tivessem tecido fios mentais ali que envolveram os três, e os três ficam ali como que dormentes nesses fios criados, né, mentalmente. Aí o Saldanha, né, observando toda a situação, né, ele escuta, né, elas se lastimando, falando coisas meio desconexas, tal. Aí ele tenta afastar uma das outras, né, elas dele. Aí ele se insisto carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes a vida nova com que possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, num impulso análogo das agulhas que um ímã recolhe à distância. Então, ele tenta afastar, né, os três, mas eles acabam se juntando de novo. Tá fazendo o negócio da coisa da forma errada, né? Então... Ele não tinha uma condição moral ali suficiente para poder atendê-las, né? Aí o Google fala, né? Ele fala, né, sobre a questão, né? Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram. Então, elas ficam ali o tempo inteiro produzindo essas coisas mentais e mantêm eles presos, né? Sugando o cara, né? Sugando o cara. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos. Aí, quer dizer, os três ficam ali combinados e se retroalimentando nessa coisa estranha aí, né? Aí entra o Google, né? O salvador da pátria. Aí eu vou um pouquinho mais para frente. Aí ele fala, né? Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Aí o rapaz meio que, né, espantou, né? Como não?
falou quase gentil. É o que eu procuro realizar inutilmente. Quase gentil é ótimo. Também tantos anos ali naquele trabalhozinho terrível, né? Até esqueceu o que é Que é gentileza. gentileza, né? Aí agora é fala do André Luiz, né? Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local. Então, ele descreve uma paisagem assim, infernal mesmo, né? Fantasmagórica. Aí a primeira questão, né? André monologava por que motivo o orientador, que não operara no quarto da simpática senhora, para entregar-se ali ao trabalho de assistência cristã. Qual a sua conclusão? Conforme as situações. É a última frase aí do parágrafo, né? Aliás, essa semana foi o tema das vibrações na quinta-feira. Ah, é? Interessante, é. Vale ou não? Confrontando, como é que é? Confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular não operava o nosso orientador no quadro da simpática senhora que amava por filha espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã, vendo-lhe, porém, a solicitude da solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, por intermédio da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Amai o teu inimigo. Ora, porque aqueles que perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Palavra de Cristo, né? Porque aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Rúpio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das três entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou o novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção e interrogou: Saldanha, não se agastarias se eu orasse em voz alta? Gastar e incomodar isso, né? Gastar, incomodar, deve ser incomodar isso. Não se incomoda se orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante crença? Crenças, né? Mas sentindo-nos de pronto a infinita bondade aduziu. Boa vontade. A infinita boa vontade aduziu confundido. Sim, se querem, nosso instrutor valeu-se daquele minuto
de simpatia e alcançado o pensamento do alto, alçando, né? Alçando o pensamento ao alto. Alçando o pensamento ao alto, depregou o humilde. Aí vem a oração dele é fantástica, oração aí, que é bem extensa, mas a primeira questão é assim, ele quer, o André, ele não estava entendendo por que quando estava lá atendendo a Margarida, ele não fez nada. Uhum. A Margarida, que era o objeto do trabalho todo, né? Ele não fez nada. Aí aqui para os familiares do perseguidor, ele vai lá e faz um monte de coisa. O André fala, mas que negócio é esse? Não estou entendendo. Não estou entendendo esse negócio. Daí, logo em seguida, aí, durante a oração, que ele fala, né? Que a maioria das pessoas pedem pelos sofredores. Porque ele cita aqui... Todos os inimigos, né? Faz o bem sem olhares a quem, vai por aí. Ninguém pede pelos inimigos, só pede para os amigos. Né? O trecho do evangelho que ele citou, né? Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem, caluniam, perdoa 70 vezes 7, isso está em Mateus, né? Eu busquei Mateus. Então, o que ele entendeu assim, se você quer mudar alguma coisa, como a própria frase, se pegar todo esse trecho do evangelho que Jesus fala, ele dá um ensinamento, olha, Ana, até esse momento, todo mundo é amigo de todo mundo e todo mundo é inimigo de todo mundo. Então, o que é seu amigo, o que é seu inimigo. Então, eu vou trazer um novo ensinamento. Não seja amigo apenas do seu amigo, seja amigo também do seu inimigo. Então, veja a todos com o mesmo olhar. E aí ele fala, perdoa 70 vezes 7, ou seja, perdoe infinitamente, sempre. Alguém pergunta para Jesus, eu não lembro quem é, quantas vezes devo perdoar, mestre? Aí ele fala 70 vezes 7. Que, na verdade, é uma simbologia, né? Perdoa sempre, quantas vezes? Infinitamente. Perdoe. Sim. Que é uma coisa dificílima de fazer, né? O número 7 simbolizava um número infinito. Uhum. Então, quando ele fala 70 vezes 7, aí ele reforça o caráter, assim, de infinitude do negócio. Então, é sempre, perdoe sempre. Não faça exigências para perdoar os outros. Perdoe sempre. É porque a gente também é falho. Então, se a gente não for perdoar os outros, como a própria oração do Pai Nosso a gente fala sempre, se a gente não perdoar os outros, então por que você vai esperar ser perdoado se você não perdoa os outros? Aí o cara radical faz a conta, né? Vou perdoar 490 vezes e chego. Quando chegar em 490, quando eu estou em 491, estou fora. A coisa não é matemática. É uma frase de interpretação filosófica, não matemática. Sim. Mas o 7 sempre teve conotação de infinito? Eu não sabia. Sim, no hebraico, número 7 tem uma concepção de infinito. Legal. Tá bom. Aí na oração, o que ele vai falando, né? Ele começa falando aqui que Jesus, né, sempre pede para os perseguidos, né? A gente sempre pede para quem é perseguido, mas não lembra dos perseguidores. Conhece aquele que fere e aquele que é ferido, né? Não condena os afortunados, e sim abençoa as obras úteis. Ele fala, né, do Simão, fariseu orgulhoso, mulher transviada, que Jesus aceitava a companhia de ladrões. Aí depois ele vai pedindo, né? Ele vai pedindo, não nos deixe sem rumo, para compreender, né, que somos irmãos uns dos outros. Aí ele vai pedindo, né, para
Ajuda-nos a converter o ódio em amor. Infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Aí o finalzinho aqui. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante a estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? É. Então ele faz na verdade, toda uma oração, é mais uma preleção do que uma oração, né? Exatamente. E aí ele vai falando a mesma coisa com outras palavras sempre, né? É. Aí o Saldanha ali o tempo inteiro escutando, né? Quer dizer, ele já se espantou, falou, pô, mas oração? Nunca fiz essas coisas, né? É. Mas vamos lá, vai. Vocês querem fazer, faz, né? Aí ele fala assim, o instrutor imprimira tocante inflexão nos últimos lances da rogativa. Eloy e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, enquanto Saldanha e recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Então ele é acostumado ali a fazer um monte de coisa, né, ruim para os outros, né? E ninguém fazia nada por ele, né? Ninguém faz nada por ele. E aí ele fica até sem ação, né? Fica sem saber o que pensar. Aí eu achei interessante aqui que enquanto ele fazia a oração, né, ele fala que assim que Búbio transformara-se gradualmente. Isso. Então toda aquela, se a gente lembrar, né, nos primeiros capítulos, quando eles estavam para chegar na cidade, eles tipo que se cobriram para servir como um disfarce. Isso. Para que os outros na cidade não vissem que na verdade eles eram, vamos dizer assim, estranhos no ninho. Do bem, vamos dizer, né? Luz na escuridão, luz na escuridão. Aí ele fala aqui assim, né? Que as vibrações vigorosas daquela súplica expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecemos Gregório. Então ali ele se revela. Né, toda aquela cobertura escura que eles haviam se vestido ali para poder entrar lá meio disfarçado, ele acaba tirando tudo aquilo naquela hora, né? Aí ele dá um finalzinho aqui, né? Ele faz um finalzinho aqui para dar um fecho, né? Na preleção, oração dele. Aí ele fala... Os efeitos foram imediatos, né? Sim. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se, intensos jorros de luz projetavam em torno dele, atirado por mãos invisíveis. Então, pelo que dá a entender ali, ele puxou algo que um pessoal de mais hierarquia elevada estava também ajudando eles, né? Sim. Aí ele fala, Jorge, levanta-te. Né? Aqui ele fala que o Gubi aplicou passes magnéticos em cada um dos três. Em seguida falou ao rapaz encarnado, Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. Aí que diz que na hora e agora ele liberto, né? É como se ele tivesse cortado a ligação das duas com o rapaz. Aí ele acorda, né? Aí tanto que ele fala que o interpelado arregalou os olhos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Então ele abre os olhos ali. E aí ele coloca assim, inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto. No impulso maquinal, obedeceu a ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. Que aí o Gubbio tinha quebrado, né? Ele quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Então, ele
corta, né, essa ligação das duas com ele e ele recupera o juízo, vamos dizer assim, né? Sim. Aí o Saldanha grita, né, meu filho, meu filho. Aí depois ele olha para as duas, né? Aí o Gúbio fala, né, Saldanha, calma-te, nossas amigas despertarão agora. E agora era a vez das duas, né? É. Aí a Iracema, que era a mãe do Jorge, mulher do Saldanha, né? Acorda, né? Onde estou? Aí, reparando a presença do marido, nomeou por apelido carinhoso de família. Algum apelido que ele tinha, né? Apelido, né? Uhum. Entre os dois ali. Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. Aí os dois entabularam uma conversinha particular deles ali, né? É. Aí vem todo o desenrolar da conversa, né? Que sonho mal me demorei. Lá em cima é legal quando ele fala do Saldanha, né? Que, vencido os melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas antes que pudesse tornar-lhe as mãos, para osculá-las, talvez, pediu-lhe Gúbio sem afetação. Quer dizer, o cara estava sendo domado, né? Vamos dizer assim. Sim, ele se curvou, né? Ele estava vendo que ele não tinha tanto poder assim, né? Uhum. E que o bem tinha mais poder do que o mal, né? Que ele estava começando a despertar. Tudo que ele tentou fazer não dava em nada, né? Porque ele não tinha moral para isso. O Gúbio chegou lá e acabou com a Pois festa. ele acho que durante anos ele estava ali tentando fazer isso daí. O Gúbio, em alguns minutos, resolveu o problema. E aí ela começa a dizer que mal sonho me demorei, né? Ela não tinha noção de que estava morta, né? Temo o demônio. temo o demônio. Salva-me. Aí o Gúbio mostra, né, o filho dela, né, que estava ali descansando. Aí ela pergunta a Saldanha, né? Ela pergunta a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo. A resposta dele é terrível. Pois é. Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. Pois é. Aí ela olha a moça, né? Uhum. Que era a mulher do Jorge. A Irene, né? Irene. Apelou aflita. Irene. Aí o Gúbio também intercede, né? Para que ela pudesse despertar. Aí ela levanta num grito terrível. De novo os efeitos, né, do veneno. Senti dificuldade em articular a voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Então ela mentalmente ainda sentia o efeito do veneno, né? Embora despertada, a suicida não mostrava a relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera. Então ela também acorda achando que está viva, né? Tanto que ela fala assim: Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Ela não se sentia morta, né? Sim. É interessante, é quase que uma transe, né? As duas ali grudadas no cara, sugando as energias dele, nem se deram conta que estavam mortos. E ficariam ali por séculos se o Gúbio não intervém. Né? Porque provavelmente elas, quando desencarnaram, deu aquele apagão na consciência, e quando elas despertam,
a vida continua, né? Então, tô vivo. Elas se veem, né? Como se fossem encarnadas, porque nessa condição aqui, o perispírito delas é tão grosseiro que dá a percepção de que é um corpo físico, de carne e osso. É. Aí fala que vai se curar, né? Para se vingar. Aí ela quer se vingar, né? Quer assassinar o juiz que a condenou. Aí o rapaz não se mexia, né? Porque não estava vendo ela. Ouve-me até onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? Então ela começa a fazer um monte de perguntas, né? Uhum. Aí o Google chega, né, para ela e aí começa a conversar, né? Começa a tentar mostrar para ela, né? Aquieta-te, minha filha. Aí ela começa a falar um monte de coisa, né? Sossegar, eu quero tornar casa. Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Não me escuta. Sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Olha só. Uhum. Quero minha filha e um médico. Aí ele sutilmente diz para ela, ó, minha filha, você está morta. Uhum. Ela fala, filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal e tua filha desde muito foi acolhida em outro lar. Ou seja, minha filha, você morreu, seu marido é viúvo agora. Seu filho está em outro. Uhum. Aí ela cai na real, né? É indispensável, pois, que se refaça de modo a prestar todo o serviço que desejas. Dela cai na real mais à frente. Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperado. A morte é simplesmente uma mudança de veste. Considerou o grupo sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Isso aí. Essa frase aqui até marquei. Essa aqui o negócio depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Olha só. A pessoa deita e rola no mundo, né? Faz os outros de capacho, depois chega lá e vai pro céu, pro paraíso, né? Então a pessoa cria o inferno para ela própria, e aí quando ela descobre, ela fica inconformada, né? Como disse uma frase do Chico que eu recebi hoje, podemos escolher fazer o plantio, mas somos escravos da colheita. Sim, sim. O plantio é livre. Escravos da colheita. A colheita obrigatória. É isso mesmo. Aí tem outro texto legal aí que ele fala, né? Adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu o Gúbio, né? Comovido. Por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais do que tu mesmo? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo. Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? Ou seja, ela nunca fez nada para ninguém, né? Era um egoísmo só. Ela viu a dor dela a pior do mundo. Pior do mundo eu sou. Enxergou a volta, né? Não enxergou em volta para perceber que tinha gente com problemas maiores que o dela, inclusive. E aí, em vez dela tentar fazer alguma coisa, ela prefere a saída do suicídio, né? Já que ela não podia ajudar o filho, né, a matar o juiz e coisa e tal. Porque ela acabou... Ela tinha a filha, como ela cita aqui, né? Sim. Quer dizer, o pai preso,
ela se mata, a filha ficou largada no mundo. Então, ela deveria pelo menos ter lembrado que ela tinha uma filha e evitado o ato extremo, né? Nem o amor de mãe falou mais alto, né? Pois é. Aí vem a pergunta 2, não é isso? Aí vem a pergunta 2, né? Proponha uma reflexão ao grupo quanto à conversa de Gúbio e Irene e a importante lição quanto ao suicídio. O momento de rebeldia põe um destino em perigo. Como o diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Como se diz, a pessoa que se mata, ela não quer se matar, ela quer se livrar do problema, né? E aí o mais fácil é tirar a vida em vez de resolver o problema. Ela afirma, né? A revolta consumiu, me explicou a desventurada. Sim, confirmou o instrutor solícito. O momento de rebeldia põe um destino em perigo. Como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade do edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que não me socorreu a tempo? Aí ele entra. A pergunta é inoportuna, mas por que aí ele fala aí, né? Esclareceu o nosso dirigente bondosamente. Procurasse saber antes onde se encontrava a ponto de se esquecer tão profundamente de Deus? Ou seja, onde é que você está? Qual era a sua posição no instante que você estava esperando que Deus te ajudasse, né? É aquele negócio, por isso sempre fala assim, quando você estiver com raiva, não tome decisões, porque você vai fazer besteira. Sim. Assim como se estiver muito feliz também, não prometa muita coisa, né? Também. Tem outro lado, né? Também. Mas o pior é quando você está com raiva, porque você acaba fazendo coisas, falando coisas que não devia na hora errada, e aí depois, como diz aquela outra frase também, né? A palavra falada e a flecha disparada não tem volta. Uhum. Então, você acaba, uma comparação que ele faz aqui, um diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade do edifício inteiro. Então, o engenheiro ali calculou uma fraçãozinha errada, o negócio pode ir tudo por chão abaixo. Então, a gente tem sempre que, principalmente quando precisa tomar decisões muito sérias, a gente tem que refletir muito. Por isso que já dizia aquele sábio filósofo e rei de Portugal, Dom João VI, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Então, a gente, numa situação assim, de dificuldade, uma decisão muito difícil que a gente precisa tomar, a gente tem que refletir muito, pensar muito serenamente, para a gente não fazer besteira. Eu nunca esqueço a frase eu tive um chefe na Itapemirim, uma vez eu recebi um e-mail, acho que eu já contei isso aqui, e o cara estava acabando com a gente, o pessoal da operações acabando com a manutenção, reclamando assim de maneira veemente, né, no e-mail. Manutenção normalmente Era aquele texto para você se sentir um zero à esquerda. Isso. Aí eu peguei e chamei ele, Rui, dá uma olhada aqui, eu não vou deixar isso aqui barato. Aí ele leu, falou assim, foi o seguinte, responde amanhã. E hoje, se você responder, vai ser um desabafo. Então, amanhã você vai estar mais calmo. Normalmente, a manutenção, eu já trabalhei na indústria é um lixo. Muito. Os caras de gerência, da operação, os caras caem de pau em cima, cara. Cai de pau mesmo. É o que eu costumo fazer aqui também. Às vezes eu deixo para responder o e-mail só no dia seguinte, depois de uma noite. Eu aprendi isso. Nunca mais eu respondi o e-mail logo em seguida. Eu lia, tá bom. Aí você absorve, né? Respira, conta até 10, vai lá. Como diz um amigo meu, abstrai. Faz um filtro. Esfria a cabeça, vai tomar um café. Principalmente na nossa condição de estudiosos da doutrina, né? A gente precisa cada vez mais agir dessa forma aí. Porque... Sim. A gente tem que ter uma verdadeira frieza estoica para não se deixar abalar pelas coisas. Que às vezes é difícil. 70 vezes 7. Sim.
Então, vamos lá. Aí vem a terceira, né? Gúbio, sempre bondoso, orienta Irene que, embora amparados, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O suicídio cava em nós um precipício entre nossa consciência e a harmonia divina, e que se faz necessário esse reajuste. De que forma Gúbio nos esclarece que é feito esse reajuste? Então ele fala com ela, né? Se transparência da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual reside também agora as lágrimas. Se transparecia, né? De contrição que te encaminha à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção, entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor, efetuando a própria recomposição. É o que as pessoas acham que Deus pune, né? Deus castiga, que quando você se suicida, você é castigado. Não, está aqui, ó. É isso aqui. Né? Sim. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicar-te a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma em poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Essa já é uma mensagem de esperança, né? Sim. Já entrou na quarta aqui. É uma mensagem de esperança para ela. Sim. Apesar de ela ter se suicidado, né? E de que forma seria esse reajuste aí que ele está falando? Eu acho que ela tem que cair em si e ter pensamentos positivos. E, sei lá, na posição dela, procurar ajudar as pessoas do jeito que ela puder, para ir evoluindo, né, espiritualmente. Refletindo, né, sempre. O que ela tinha sido, o que ela fez, né? Colher fruto imaturo é praticar violência. Ela foi antes do tempo, né? Basicamente isso. Sim. Ele faz a comparação com o fruto aqui, né? É como se você te arrancasse uma goiaba verde ainda e fosse comer, né? Então não vai ter gosto bom, né? Aí ele fala aqui, ó. Dirige os passos na direção do bem, é isso? Precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Aqui o que ele dá a entender é assim, você vai precisar reencarnar de novo. Ah, entendi. Colher fruto maturo e praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma. Aqui ele está falando do perispírito. Uhum. Então, assim, ela vai precisar recompor-se mentalmente, né? Para que ela possa, né, numa próxima oportunidade, poder ter a bênção da reencarnação. E aí ela poder recomeçar aquilo que ela cortou prematuramente. E ao contrário... Ele usa uma frase aqui que a gente já falou em outros textos, a questão de você ter atenuantes para certas coisas que você comete, né? E aqui ele diz, ó, poucas circunstâncias atenuam a gravidade da falta. Sim. Que às vezes, até mesmo nesse livro, quando fala daquele cara que matou um sobrinho para dar uma vida melhor para a esposa, né, e para a filha, o cara tem um atenuante, né? Mas ele vai ter que pagar de qualquer jeito. Mas no caso dela, como você está comentando aí, ela não tem jeito, ela vai ter que reencarnar, né? Foi muito grave o que ela fez. Porque ela... Aqui são poucos os atenuantes, por quê? Porque ela não fez em benefício de ninguém. De ninguém, Ela tirou a própria vida e não resultou em benefício para nada nem para ninguém. Muito pelo contrário, ela acabou prejudicando a própria filha, que ficou desamparada de pai e mãe. São os níveis de suicídio que existem, né? Aliás, o plano espiritual considera o que o André Luiz fez suicídio, né? Quando você come demais, para abreviar, você acaba abreviando seu tempo aqui na Terra, porque você come demais, você é um glutão, né? Você detona o seu tempo. Aí, como ele diz ali, ó, que ele intoxicou a matéria delicada, né?
Então, quando você come demais, quando você é viciado, né? Quando você é alcoólatra, você está se matando, pô. É um suicídio, a contra-gotas. Vícios aí, esses vícios que o cara vai destruir o próprio corpo, né, ao longo do tempo. E de repente o cara desencarna por alguma situação como essa, de repente pode ser interpretado como suicídio, né? É o que eu tenho entendido até o presente momento. É como assim, você recebe um carro para você ir daqui de um município até outro. Uhum. Aí se você percorre a estrada tudo certinho, você chega lá com o carro intacto. Agora, se você pega umas estradas tudo esburacadas, cheio de pedra, né? Vai se banhando no meio das buraqueiras, tudo, você chega lá com o carro detonado. Uhum. Se chegar, porque às vezes nem chega. Né? Dependendo do caminho que você pegou, você pode nem chegar, que é o caso da pessoa que começa a fumar, beber, fazer um monte de estrepulia aí. Então você estava programado para viver 80 anos, você viveu 65, 60, às vezes 50. Quer dizer, você não cumpriu o que eles chamam lá do completista, né? Aquele que chega lá com toda a programação cumprida, né? Então aí eles colocam como um suicídio, mas é uma deterioração do seu corpo físico, que é o instrumento que você ganhou de empréstimo para exercer a sua função aqui, a sua missão. E aí você não cuidou bem desse corpo. Cuide dele. O corpo é o templo do espírito, né? Eu li isso em algum lugar. E tem mais um detalhe: as pessoas que estão à sua volta sofrem demais. Bastante. Você é um viciado, quando você é um alcoólatra, né? Sim. Você ainda causa esse sofrimento à família inteira. Você acaba abreviando a vida dos outros também. Dos outros também, Exatamente. E aí, no caso dela, que era extremamente complicado, porque ela fez uma atitude que, em geral, não beneficia ninguém, só prejudica. E aí ela provavelmente teria uma próxima reencarnação mais difícil, né? Aí vem a quarta questão. Comente a frase de Gúbios: seu horizonte por vezes se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Não tem aquele negócio de meu nome é trabalho, o Gúbio, meu nome é esperança, né? Ele passa a esperança para o tempo todo. Vai ou não? Então, se o horizonte por vezes se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. E encorajando-a permanentemente, paternalmente acentuou. Vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora entre o desapontamento e a rebelião não parecia interessada em reter os elementos com os elevados conceitos ouvidos, desviando a atenção da verdade que se fazia fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental, pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriu. Virou um canhão pro Saldanha agora. Sombra ou fantasma que procuras aqui? Por que não vingasse o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Não disporá acaso de armas com as pessoas com que as pessoas feriram o juiz desalmado que nos destruiu a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Descansarás porventura em algum céu, contemplando Jorge assim, reduzindo a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Razões te compelem a nudez
das estátuas? Por que não buscasse sem repouso a justiça de Deus, que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. Aí vai tipo entrar. assim, Vai entrar na 5, né? a questão é assim, ele tenta motivá-la, né? Apesar que ela não se conduziu de uma forma adequada, mas ele tenta, nas últimas possibilidades ali, motivá-la, né? Por isso que ela fala, vencerás, Irene, vencerás. Então, assim, apesar de você ter feito muita besteira, nada é impossível de conseguir consertar. Sim. Vai ser difícil, mas você consegue, né? A função de um espírito evoluído, né? Sempre colocar esperança, né? No fim tudo dá certo. Se não deu certo, não chegou no fim ainda, né? Porque se a gente é imortal, a gente tem uma saída sempre. Sempre, com certeza. O nosso destino é a evolução. Esse acho que é a grande mensagem do Espiritismo, assim, para a vida de maneira geral. Seja ela a pior vida que for, que tenha sido, né? Essa é a grande esperança, mas é um trabalho realmente individual, né? Muito grande, para muita gente, porque quanto pior você for, mais trabalho você vai ter para se recuperar. Né? Então, acho que essa é a grande mensagem do Espiritismo, a grande esperança, né, que acho que alimenta, pelo menos a mim, que me mostra esse caminho aí. Por pior que seja a sua vida, ainda sempre vai existir uma luz no final do túnel. Mas aí parece que não motivou muito ela, né? Porque aí ela não motivou. Daí ela vai para cima do... Ela tenta assim, pegar o marido. O sogro, né? Ela tenta cutucar o sogro, né? Para ver marido não, sogro. Se ele faz alguma coisa, né? Você não fez nada? Parece que tá tipo assim, você viu aí, você tá vendo aí um monte de coisa, aí você não fez nada. Você tá deixando... Essa, então, com a morte, o devotamento aí as coisas. Ou seja, depois que você morreu, você não produz nenhum devotamento para os filhos, né? Você não devota nada aos filhos, ou cessa, né, com a morte e o devotamento dos pais. A Irene virou a grande protagonista disso aí, né? Porque a Iracema foi quietinha lá, né, coitada. E a Irene só cuspindo marimbondo lá. A Irene era a mais revoltada, né, das duas, né? Aí vem a quinta, né? Irene exige do sogro vingança contra os que condenaram seu marido. Este, porém, com o olhar, busca em Gúbio o socorro, rogando cooperação em silêncio. Qual foi a orientação de Gúbio e o que ocorre após sua fala? Bem forte, né? O perseguidor de Margarida recebia as por ver gastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio. E o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Virou o jogo, né, Gúbio? Irene, exclamou Gúbio, exclamou ele melancólico, né? A certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito ao coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria e o supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Profundo isso. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até esse cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfante e renascente. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. E vai por aí, né? Ele dá novamente, pacientemente, uma nova lição para Irene, que
ainda estava meio revoltado ainda com a situação, né? Tipo assim, ó, o que adianta vingança? Né? Vingança não leva a nada. E poupe, né? Poupe o Saldanha aí, você está estimulando aí, cutucando aí a situação dele aí, vai piorar mais ainda a situação dele, ele já está angustiado, você ainda está cutucando mais ainda. Saldanha veio até esse cárcere por amor. Pô, isso é fake, né? Saldanha não sabia o que é isso, pô. Mas ele não vai falar o contrário, né? Então... O Gubi é político. Eu acho que ele era político, hein, quando eu estava por aqui. A desditosa mulher silenciou o soluçante enquanto o sogro, né, enxugava as lágrimas. Olha o Saldanha chorando. As observações generosas de Gubi lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausto e suplicou a dádiva de um leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Vai aí, Leandro. Se Jorge melhorar, ambas... Congelou? Deu uma congelada. Is frozen. Como é que é? Congelou a tua imagem, você quando falou. Se Jorge melhorara... Se Jorge melhorara, ambas as senhoras encarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las naquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente concordou o observador, o obsessor de Margarida, sobre intensa modificação. Conheço os malefeitos, os malfeitores que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista, não distante, mas para levar-nos a efeito semelhante medida. Não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Saldanha acentuou contente e agradeceu. Aceitou, né? Aceitou. Saldanha aceitou. Saldanha aceitou contente e agradeceu, desapontado. Sentia-se estimulado ao bem por conta das palavras cordiais do nosso orientador e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de compreender-lhe a dedicação fraterna. Depois de alguns minutos, ausentava-nos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas e recolhendo a recolhimento adequado, onde Cúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos, o perseguidor de Margarida, cabisbaixo e humilhado, perguntou timidamente quais eram as armas justas no serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Daí vem a sexta, né? Sim. Qual a lição que Gubbio nos dá ao dizer a Saldanha que um grande amor pode socorrer o amor menor e a grande fé pode auxiliar a fé pequenina e vacilante? É o amor, né? O amor que Jesus Cristo tanto pregou, né, quando esteve aqui. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequena e vacilante, arrebatando-a a culminâncias da vida. Saldanha não voltou à palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio.
Esse recadinho pegou em cheio no Saldanha, né? Porque... Nossa, bateu em cheio, bateu forte, né? Bicho caiu a ficha, né? Vamos dizer, né? Amor menor, a fé menor, né? Tudo menor que ele tinha. Aí, isso. Aí ele ficou ruminando aquilo, né? De uma forma bem interessante. Mas é a esperança e a grande chance de reconciliação, né? O tempo inteiro ele vinha trabalhando para prejudicar os outros. Isso. E agora ele vê na figura do Gúbio uma pessoa que, em vez de prejudicá-lo, está auxiliando. Então ele começa a perceber que ele está trilhando o caminho errado. E aí ele começa a se sentir, vamos dizer assim, um estranhamento, né? Quando ele faz a oração, ele se sente aterrado, quando ele se sente como uma criança, né, vindo agradecer. Aí aqui ele fala assim, Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Envergonhado. Então, ele vai, vamos dizer assim, o tempo inteiro vai caindo aquela couraça que ele tinha de conceitos, e ele vai percebendo que ele estava o tempo inteiro, ele estava fazendo, na verdade, um caminho errado. Guardado as devidas proporções, é o efeito Paulo de Tarso, né? Quando ele recebe o recado de Jesus Cristo. Sim. O que você está fazendo aí, matando os cristãos, pô, então? Literalmente, aqui está sendo o caminho de Damasco para o Saldanha. Isso aí. Encontrou Jesus, mas encontrou o Gúbio, que é um mensageiro dele. É uma situação difícil, assim. Tem que ter um espírito como esse de Gúbio aí, realmente um espírito de luz, etc., que de não se fosse qualquer um de nós aqui, ia partir para cima dos... Ele fala, pô... mas, pô, você viu o cara... O André que já está lá no meio da galera, né, fica com os pensamentos estranhos, né? De vingança, tá fazendo isso, tem que fazer aquilo. Pô, vai lá, chega lá e já dá no pé do ouvido do rapaz. Mete o pé na porta lá. Sai daí, mete o pé. E ele não se abala. Mas é uma situação bastante difícil. E exemplos como esse a gente tem aí diariamente no mundo, né, cara? Situações como essa aí, de bandido, e o cara se revolta cada vez mais. Então, e aquele espírito de vingança que alimenta mais revolta ainda, muitas vezes. Porque o cara, fez errado, daí ele toma na cara e ele quer devolver, e aquele ciclo vicioso, aquela realimentação maléfica sempre, né? É um negócio... Aí está de novo o grande Chico, né? Por mais que você tenha razão, por mais que você tenha o direito, não reclame. Sim, por mais que você ache que... É difícil. Como Jesus exemplificou isso, né? Jesus exemplificou isso. Por mais que ele sofreu, né, cara? E sem levantar um dedo, os caras massacraram ele, fizeram o que fizeram, e ele não levantou um dedo contra ninguém. É difícil, cara, é muito difícil. E ainda pediu para perdoar, né? Ainda pediu para perdoar, ou seja, eles não sabem o que estão fazendo. Nossa, é muito difícil, só Jesus mesmo. Jesus a pergunta 7 aí, né? Qual é a mensagem, né, que fica? Sim, com certeza. A última questão, né, que é qual mensagem mais lhe acrescentou nesse capítulo? É essa mensagem, justamente. Aquele trechinho do Pai Nosso lá, né? Perdoa meus pecados como perdoa que tem me ofendido. Se ele busca o perdão de Deus, então você tem que saber perdoar, tem que saber olhar para os outros, né? Sim. O Gúbio ali, ele foi assim, ele tinha segundas intenções, é claro, ele queria puxar o Saldanha para salvar a Margarida, né? Mas, independente disso, ele deu uma prova de que é por aí que eles têm que fazer mesmo. Fazer pelos seus inimigos, né? Ele, em vez de, vamos dizer assim, tentar afastar à força os perseguidores da Margarida, ele foi, comendo pelas beiradas. Isso.
Então ele foi fazendo um trabalho, em vez de fazer um confronto que seria negativo, ele foi para o lado da fraternidade, que vai agregar mais. Quer dizer, a violência ali contra o Saldanha iria adiantar? O cara está habituado a isso. Uhum. O que desarmou o cara foi justamente beneficiar os seus parentes, né, os seus entes queridos. É isso que fez o desarme, né? Por isso que fala lá, né, que o amor sempre cura tudo. Então, se você usar de violência, vai sempre gerar mais violência, aquilo que o próprio Jesus deixou registrado no Evangelho. Sim. Então, ele usou a tática do quê? Da fraternidade. Foi a forma que ele encontrou muito mais eficaz de desarmar o Saldanha, que estava ali prejudicando a Margarida. E a gente vai ver até o final do livro que essa tática dele funcionou. Dando um spoiler, né, dos próximos capítulos, a tática dele funcionou. Sim. É o famoso, nesse caso aí, os fins justificam os meios, né? Ele foi, ao mesmo tempo que ele foi libertando lá as duas e o garoto, ele foi convertendo o Saldanha, vamos dizer assim. Sim. Foi uma tática realmente para o André aprender, né? Para parar de ficar pensando besteira. É porque a verdadeira transformação, ela vem de dentro. O processo que o Gubbio estava fazendo era provocar essa transformação dentro do Saldanha, Uhum. a partir dele mesmo, e não impor uma mudança. Isso. Né? Então, Uma coisa bastante exemplo, difícil. Com o exemplo que o Gubbio estava demonstrando, ele estava fazendo que o próprio Saldanha despertasse essa mudança por ele próprio, Sim. que é a única que vai, o único método que funciona. Sim, né? sim. Quando a própria pessoa tem a consciência que precisa mudar, né? E aí transforma. Mas é justamente isso. E esse é um dos grandes desafios que a gente vê hoje aí no mundo, né? No mundo afora. Aí. N situações semelhantes a essa, né? Em todos os sentidos aí, né? Pessoas que realmente ainda não caiu a ficha, né? Então, e aí vem outro, e não é por aí, daí desce o pau, e aí putz, você vai realimentando, violência gerando violência, por aí vai. Esse mundo que o André Luiz comenta é um mundo ideal, né? Aqui você tem as variáveis das pessoas que querem te levar para o outro lado, né? Lá também tem, né? Mas no caso deles, como são espíritos bem evoluídos, quando você está falando de ser humano é complicado, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, tu vai fazer isso, cara. Pô, para com isso. Você é trouxa, pô. Sim. O cara fez isso, tu vai fazer isso, pô. Você não vai me dar, pô, você vai deixar barato? Você vai deixar barato? Você tem que fincar o pé, firmar o pé e seguir. Você vai deixar barato, cara? O cara te provocou, pô, por que você não vai para cima? Eu não sei o quê, pô. Sempre provocando os brios, né, da pessoa, né? Mexendo nos brios. Quando eu fazia o colégio, aí um provocava o outro e falava, e você vai deixar isso aí? Você vai deixar barato? Vai deixar barato. A galera. Quem for, lembra quem for homem, cospe aqui, lembra? Me espera lá fora. Espera lá fora. 300 metros da escola, que senão a gente vai ser expulso. Cara, o fulano falou isso daí de você. Se fosse eu não deixava. Se fosse eu não deixava barato. Isso, a vida é essa. Me fez lembrar quando eu estava no grupo primário, cara, terceiro ano de grupo. Naquela época era grupo, né, Alexandre? Você chegou a pegar essa época aí, Não. Não, né? Não. Então tinha grupo lá, né, grupo escolar, daí tinha um moleque da classe, cara, mas ele você olhava meio torto para ele falou, vou te pegar na rua. Sempre tem um, né, valente, né, macho. Mas todo dia ele brigava, cara. Todo dia fazia aquela roda, né? E saiu, sempre era ele que estava na jogada. Você olhava meio torto para ele, vou te pegar na rua. Só por Deus. Mas de vez em quando ele arrumava um, né, da altura dele, né? Aí ele tomava.
Sempre tem um que é mais que ele. Velho. É mais valente. Mais valente. Mas era muito engraçado. E sempre tem a turma do que, né? Como dizia meu pai, a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Mas pelo menos antigamente a gente saía na mão mesmo, né? Você brigava Saía na mão, é verdade. Hoje em dia nego leva faca, revólver. É verdade, é verdade. Antigamente perdeu a grana, não quero brincar mais não. Quebrou o brinquedo, como diz um amigo meu. Quebrou o brinquedinho. Mas são situações, fez lembrar isso, cara. Verdade. É isso aí, gente. É isso aí, então terminamos por hoje.